Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Antes de iniciar esta minha exposição, eu gostaria que, por gentileza, você deixasse o seu like, o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, não é? Bem como inscreva-se em nosso canal e ative o sininho a fim de receber todas as nossas notificações. Meus irmãos, a bem da verdade, nós estamos diante de um assunto extremamente complexo, polêmico e também mal entendido pela grande maioria dos evangélicos modernos. E, portanto, a minha pretensão para esta minha exposição é dividi-la em algumas partes, ok? E, obviamente, a minha dissertação não vai concentrar-se apenas num único vídeo. Portanto, tenham paciência e assistam, ouçam, anotem tudo o que eu vou falar e confiram nas Escrituras, seguindo, portanto, o modelo bíblico dos bereanos, não é? No livro de Atos, capítulo 17, versos de números 10 e 11. Meus irmãos, é interessante nós atentarmos e de antemão eu gostaria de fazer a distinção, ok, de doutrinas primárias para doutrinas secundárias. As doutrinas primárias são aquelas doutrinas centrais da teologia e da nossa fé cristã. Eu estou falando, por exemplo, da soberania de Deus, justificação somente pela fé, a Trindade Santíssima e assim por diante. E, portanto, quando falamos sobre doutrinas secundárias, por sua vez, nós estamos tratando das doutrinas como, por exemplo, cessacionismo ou continuismo. Quem está com a razão, ok? Pedobatismo ou credobatismo. Pré-milenismo, pós-milenismo ou amilenismo. Portanto, essas são doutrinas secundárias, de modo que uma pessoa que defende uma dessas doutrinas não pode ser tida e considerada como herege, ok? Uma pessoa que crê e defende o credobatismo não pode ser tida como herege, bem como os pedobatistas, ok? Porque trata-se de doutrinas secundárias. A pessoa se torna um herege quando ele mexe nas doutrinas primárias. Por quê? Porque são doutrinas fundamentais, essenciais da nossa fé cristã. Portanto, eles estão mexendo em nossos fundamentos, ok? E precisamos tomar cautela quanto a isso. Portanto, nós, pedobatistas, em hipótese alguma, podemos ser tidos e considerados como hereges porque cremos no pedobatismo. Mas o que seria o pedobatismo? A palavra pedobatismo significa, não é, sintetizando, a prática ou costume de se batizar crianças. O prefixo paido denota exatamente isso, significa criança. E é interessante nós atentarmos também, apenas uma correção aqui, não é? Porque há uma mentalidade que parece que enxerga o pedobatismo ou batismo infantil, ok, como sendo uma prática proveniente ou oriunda apenas do romanismo. Apenas os romanistas ou católicos romanos, não é quem batizam crianças. O costume de se batizar crianças, meus irmãos, não é apenas um conceito do romanismo. Mas nós temos igrejas históricas e, na verdade, algumas até mesmo reformadas. Entre elas nós temos luterana, presbiteriana, anglicana, metodista e etc. Portanto, não é um conceito apenas e um costume ou uma prática do romanismo, ok? Mas nós temos igrejas sérias e boas igrejas que mantêm essa prática e esse costume de se batizar crianças. Tendo dito isto, é necessário, nessa minha rápida introdução, declarar para os senhores que dentro da teologia reformada nós não fazemos a distinção, ok, da igreja do Antigo para a igreja do Novo Testamento.
Dentro da cosmovisão reformada, nós entendemos que tanto a igreja do Antigo quanto a do Novo Testamento, ambas são a mesma igreja. A igreja do Antigo e do Novo Testamento, numa ilustração muito simples, não é? Ela pode ser comparada com uma lagarta e uma borboleta, não é? O processo da metamorfose. Tanto é que expressões e terminologias bíblicas que nós encontramos nas Escrituras, como igreja, congregação, Israel, enfim, são terminologias e expressões escriturísticas fazendo alusões e referências ao povo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, isto é, a igreja. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 6, verso de número 16, ele usa uma expressão bíblica interessante, ao ponto de tratar da igreja como sendo o Israel de Deus. Essa expressão bíblica paulina, Israel de Deus, refere-se ao ajuntamento, ao conjunto, à união de judeus e gentios, ok? Formando, portanto, o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Portanto, a igreja do Novo Testamento, ela é tida também como o Israel de Deus. E é tão interessante nós atentarmos para isso, porque o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo de número 11, ele ensina clara e explicitamente, não é, que a igreja do Novo Testamento não é uma outra árvore, mas apenas um galho enxertado na mesma oliveira, cuja raiz é o patriarca Abraão. Portanto, de antemão, é necessário nós entendermos que a teologia reformada não faz a distinção do Israel do Antigo para o Israel ou a igreja do Novo Testamento, e nós precisamos atentar para isso. Meus irmãos, tendo dito isto, e portanto, eu gostaria, antes de definir o que é o batismo cristão à luz da palavra de Deus, e obviamente a minha pretensão para se definir o que de fato é o batismo à luz das Escrituras, eu vou dissertar e discorrer no próximo vídeo, ok? Mas neste primeiro vídeo eu gostaria de declarar para os senhores, não é, o que não é o batismo. Precisamos atentar para isso a fim de evitarmos alguns erros perniciosos. O que não é o batismo à luz das Escrituras? Em primeiro lugar, meus irmãos, o batismo ele não é um atestado de salvação. O que significa isso? Que não é pelo fato de eu pertencer a uma determinada denominação ou igreja e, portanto, ser batizado significa que de fato eu sou um salvo ou eu sou um eleito. Veja bem, o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 9, versos de números 6 a 8, que passarei a ler, e é interessante porque mais para frente nós vamos entender o que o apóstolo Paulo quis ensinar nesse texto, e obviamente provavelmente, não é, vocês entenderão melhor as palavras que estou lhes apresentando nessa rápida introdução. O apóstolo Paulo diz assim: nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Vocês vão entender nos próximos vídeos isto. Portanto, em primeiro lugar, o batismo não é um atestado de salvação. Não é pelo fato de pertencer a uma igreja e ter sido batizado significa que de fato você é um salvo. E é interessante nós atentarmos para isto, pois o apóstolo João, em sua primeira epístola, vem na mesma pegada que o apóstolo Paulo, e por sua vez agora no capítulo 2, verso de número 19, o apóstolo João vai ensinar um ensino claro e explícito na Escritura, e nós precisamos atentar, não é? Que não é pelo fato de pertencer a uma denominação ou a uma igreja visível. E é interessante porque Santo Agostinho, famoso pensador cristão dos séculos IV e V depois de Cristo, ele fez essa distinção da igreja visível e da igreja invisível. Não é pelo fato de você pertencer à igreja visível, significa que você faz parte do corpo invisível ou da igreja invisível, que é o corpo de Cristo. Veja bem nas palavras joaninas, o apóstolo João, ele afirma dizendo: eles saíram do nosso meio. Quem são eles? Os apóstatas. Eles saíram do nosso meio,
O que significa isso? Saíram da igreja visível. E João continua, porque não eram dos nossos. Isto é, não faziam parte da igreja e não eram, por sua vez, membros da igreja invisível. Porque se tivessem sido dos nossos, o que significa isso? Se eles de fato fizessem parte da igreja invisível, teriam permanecido conosco, isto é, estariam conosco na igreja visível. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que significa isso? Não faziam parte da igreja invisível. Portanto, não é pelo fato de você ser membro, ser filho de pastor, não é? Ou ter uma certa atividade eclesiástica, significa que de fato você faz parte da igreja invisível. Significa que você faz parte apenas da igreja visível. Todavia, não é pelo fato disso que você de fato é um salvo ou um eleito. Portanto, em primeiro lugar, o batismo não é um atestado de salvação. Em segundo lugar, meus irmãos, o batismo também não é um meio, um instrumento de salvação. O único meio de salvação, e nós cremos, não é? Chama-se a graça salvífica de Deus, conforme a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de números 8 e 9. E é interessante nós atentarmos para isso, porque parece que esse pensamento e esse conceito de ser batizado a fim de ser regenerado, não é? A fim de ter os pecados perdoados e ser nascido de novo, parece que era um conceito da época da patrística. Nós temos alguns pais da igreja que defendiam isso, como Irineu de Lyon. Nós temos também Cirilo de Alexandria, Tertuliano, Gregório de Nacianzo, enfim, esse é um conceito romanista. Todavia, à luz da Escritura, o batismo não é um meio de salvação. Em terceiro e último lugar, para finalizarmos, o batismo também não é essencial à salvação. E é isso que ensina o romanismo e difere o protestantismo ou a teologia reformada do romanismo, ok? Pelo fato, no que diz respeito ao batismo infantil. Nós nos diferenciamos dos romanistas nesse aspecto, porque eles ensinam que o batismo infantil, não é? Ele serve e é essencial para a salvação. Todavia, à luz da Escritura, o batismo não é essencial para a salvação. Se assim fosse, o ladrão da cruz, não é? A prova clara e explícita, ele não teria sido salvo e Jesus não teria prometido que ele estaria com o próprio Cristo no mesmo dia no paraíso. Portanto, o batismo não é essencial à salvação. Como é que nós entendemos, os reformados, essa questão do batismo ser essencial à salvação? Aí é que difere e pessoas fazem caricaturas do batismo, por quê? Porque enquanto os romanistas creem que o batismo é essencial para a salvação, nós reformados não cremos dessa forma, e no próximo vídeo eu tentarei elucidar o que de fato é o batismo cristão dentro da Escritura e da perspectiva reformada. E o que difere também, não é? Um outro ponto interessante, do batismo infantil dos romanistas para dentro da teologia reformada, ok? É exatamente pelo fato dos romanistas batizar todas as crianças indiscriminadamente. Os reformados, por sua vez, não batizam todas as crianças. Os reformados, por sua vez, batizam apenas os filhos dos crentes, isto é, aqueles que fazem parte da família da aliança. Portanto, em sintetizando tudo o que lhes apresentei, o batismo não é atestado de salvação, também não é meio de salvação, bem como não é essencial para a salvação. Mas, afinal, o que é de fato o batismo cristão à luz da Escritura? E eu convido-vos para o próximo vídeo nós atentarmos para essa questão que pretendo respondê-la de maneira clara, coerente, congruente à luz das Escrituras. Ok, meus irmãos? Abraço.